Ok, dando continuidade ao nosso estudo, agora vamos falar de algumas figuras diferentes das anteriores. Primeiramente, vamos falar do cubo, que nós temos aqui. Esse cubo foi desenhado nesse programa, mas esse programa aqui é mais para figuras planas, o GeoGebra 2D. E eu construí esse cubo aqui para mostrar mais ou menos para vocês, principalmente a parte da diagonal aqui, que é essa parte que eu frisei em outra cor aqui, certo? Primeiro vamos conhecer o cubo, que é uma figura que tem as suas 6 faces quadradas. O cubo também é conhecido como hexaedro, e todas as faces, todas são quadradas. As fórmulas de área total e volume seguem o mesmo padrão das anteriores. Só que quando falamos de figuras regulares, ou seja, que tem todas as arestas iguais, eles têm umas fórmulas específicas, uns casos particulares. Mas a ideia de se falar que a área total é o dobro da área da base mais a área lateral ainda segue. E o volume também, certo? Em seguida falaremos de volume. Daqui um pouquinho mais, a gente vai falar sobre o volume de outras figuras. Mas volume também é a área da base vezes a altura. Ainda segue a mesma coisa. Mas, como eu falei para vocês antes, para o cubo e para figuras que têm todas as áreas iguais, existem fórmulas específicas que resumem nosso cálculo. Ou seja, a gente ganha tempo fazendo com essas fórmulas específicas. Então veja bem que o cubo tem 6 faces quadradas. Podemos ver para sua planificação aqui. E, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no caso, se eu quiser calcular a área total de um prisma, nesse caso é o cubo aqui, a área total do cubo, eu uso uma fórmula específica que é 6 vezes L ao quadrado. Por que 6 vezes L ao quadrado? Vamos supor que você está enxergando aqui. Vamos supor não, você está enxergando um quadrado onde eu estou passando com o mouse aqui, ó. Existem 6 deles que formam o cubo. Todos são iguais. Então, se eu calcular a área de um deles, que é L ao quadrado, basta multiplicar para achar a área total por 6, que é só você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por isso que a área total de um cubo é 6L ao quadrado. Desculpa. Certo? Bom, conhecendo o cubo, vamos conhecer também agora, voltamos aqui, ó, a sua diagonal, né? A diagonal de um cubo se resume numa única forma, que é a diagonal L raiz quadrada de 3, ou seja, a sua aresta raiz quadrada de 3. Se você tem um cubo de aresta L, a diagonal L raiz de 3. Bom, vamos falar de um problema então. Aqui, ó. A diagonal de um cubo mede 5 raiz de 3 metros. Qual é a área total do cubo? Bom, se você sabe que a diagonal é L raiz de 3, tu pode deduzir agora e só olhar para o valor e ver quem será o lado do cubo, a aresta do cubo. Ou seja, se é L raiz de 3 a diagonal, L que representa a aresta, e nosso problema diz que é 5 raiz de 3, a aresta mede 5 metros. A pergunta é qual é a área total do cubo? Se a área total do cubo é 6L ao quadrado, 6 aresta ao quadrado, 6 vezes 5 ao quadrado. Ou seja, 6 vezes 25, totalizando a área total do cubo, 150 metros quadrados. Então, essa aqui é bem simplesinha, né? Esse aqui é bem simples, só deduzir. É só olhar para o problema, ler com atenção e pegar os dados. Ok? Vamos para um outro problema que fala de uma outra figura. Ok, agora vamos falar um pouco sobre o volume de um prisma. Primeiramente, vamos definir o que é volume. Vamos dar um exemplo com um prisma de base hexagonal.
Sabemos que a sua base é um hexágono, é uma figura plana, no formato de hexágono regular. O cálculo da área do volume simplesmente é a área da base vezes a sua altura. Ou seja, essa região aqui, que é uma região hexagonal, nós calcularemos toda essa região aqui, a área dessa região, e multiplicamos pela sua altura. O que é volume? Volume é a capacidade de armazenamento de uma figura. No caso, se eu pegar a área da base, multiplicar pela sua altura, eu vou preencher toda essa capacidade aqui existente nesse prisma. Tendo assim, toda essa parte preenchida. Essa é a definição de volume. Vamos enxergar essa figura de outro lado. Esse prisma aqui, de base hexagonal. Veja que eu posso visualizar as suas faces, né? Eu posso visualizar de cima também, que é visualizando de cima, pode-se reparar que é um hexágono de base regular, todas as lados são iguais, né? E aqui nós conhecemos todas as suas faces, certo? Então nós queremos calcular o volume dessa figura geométrica, que é o prisma de base hexagonal. Vamos dar um exemplo com o cálculo. Calcule o volume de um prisma hexagonal regular com 6 centímetros de altura, cuja aresta da base mede 3. Bom, esse é um problema simples. Podemos dizer que é um problema simples porque todas as arestas são dadas no problema. 6 centímetros de altura, que representa a aresta lateral, e 3 centímetros da aresta da base. Como sabemos que é um prisma de base hexagonal, nós devemos utilizar aqui a fórmula da área da base, é 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E devemos multiplicar essa área pela altura, a medida da altura desse prisma, da aresta lateral. Pegamos o problema então. Vamos pegar a sequência do problema. Se a área da base é 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, e eu sei que a aresta da base é 3 centímetros, eu substituo, ficando 6, 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Em seguida, calculando 3 ao quadrado, eu tenho 6 vezes 9, raiz de 3 sobre 4. E assim vou indo calculando. 54 raiz de 3 sobre 4. E simplificando essa fração, eu tenho 27 raiz de 3 sobre 2. Logo, 27 raiz de 3 sobre 2 é a área da base. Para eu calcular o volume desse prisma de base hexagonal, basta pegar a área da base, que é 27 raiz de 3 sobre 2, e multiplicar pela sua altura, que é 6 centímetros. Calculando, 162 raiz de 3 sobre 2, e dividindo, que é possível, 162 dividido por 2, 81. Resultando em 81 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, calculamos aqui o volume de um prisma hexagonal regular. Ok? Então, a princípio, ficamos por aqui. São só conceitos básicos de geometria espacial. Espero que tenha contribuído para o estudo. E bons estudos a todos. Muito obrigado.